Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos que vai mostrar a resolução de exercícios sobre vetores, tá certo? Esses vídeos, essa sequência de vídeos vai servir para que vocês possam estudar, possam treinar também, para que vocês possam realizar a atividade que vai estar disponível para valer a nota de vocês, tá bom? Então vamos lá para a nossa lousa digital, para a gente começar essa sequência de vídeos, tá bom? Bom, então vamos lá. Aqui nós temos uma questão que diz o seguinte: em cada uma das frases seguintes, diga se a palavra destacada corresponde a uma grandeza escalar ou vetorial. Item A. O volume de uma caixa d'água é de 500 litros. Bom, como vocês podem ver, a palavra destacada aqui é volume, tá certo? Então, o volume de uma caixa d'água é de 500 litros. Bom, primeiro a gente precisa lembrar de uma coisa. Nós vimos já que uma grandeza vetorial, ela tem três características, ok? Uma grandeza vetorial ela tem três características. Primeiro, ela precisa de um módulo. Segundo, ela precisa de uma direção. E terceiro, ela precisa de um sentido. Tem que ter as três. Se faltar alguma dessas, essa grandeza ela não é vetorial, tá certo? Então, quando a gente olha para a palavra volume, a grandeza volume, ele está dizendo aqui que o volume de uma caixa d'água é de 500 litros. Essa informação aqui, gente, de 500 litros, você precisa de mais alguma coisa para entender que o volume dessa caixa d'água é de 500 litros? Não, né? Então, essa informação aqui, 500 litros, ela é o módulo, tá certo? Ela é o módulo, ou seja, o valor numérico do volume. Quando isso acontece, que você não precisa de mais nenhuma informação adicional para entender o que aquela grandeza está querendo dizer, isso quer dizer que essa grandeza ela é escalar, ela não é uma grandeza vetorial, tá bom? Então ele está pedindo para a gente dizer em cada item se a palavra destacada é uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial. Então nesse caso, no item A, volume é uma grandeza escalar. Por quê? Porque ela só precisa do módulo, ou seja, do 500 litros, tá certo? Vamos para o item B. O item B, ele destaca a palavra, um menino puxa uma corda com uma força horizontal para a direita. Então ele está destacando a palavra força. Vamos entender se força é uma grandeza vetorial ou uma grandeza escalar. Bom, quando eu digo para você uma força, para que essa grandeza fique bem definida, é preciso que eu lhe dê mais duas informações além do módulo dela. Aqui ele não deu o módulo, mas, por exemplo, poderia dizer assim: o menino puxa uma corda com uma força de 15 newtons. Tá, mas quando eu falo puxar uma corda, puxo para onde? Puxo em que sentido? Puxo em que direção? Tudo isso são informações necessárias para a gente entender bem o que para a gente definir bem essa grandeza força, tá certo? Então essa grandeza força, se você reparar aqui nessa questão, ele está definindo, ele diz que é uma força horizontal, ou seja, isso aqui é a direção, nós vimos isso já, e para a direita, isso aqui é o sentido, tá certo? Então, horizontal é direção, direita é sentido, tá bom? Faltou aqui a informação do módulo, mas essa informação ela pode ser qualquer uma, pode ser 15, 10, 20, 30 newtons, tá certo? A questão é, nós temos direção, sentido e temos um módulo que aqui foi omitida, mas ele existe. Portanto, força, que é o que está em destaque aí no item B, força é uma grandeza
grandeza vetorial, tá certo? Só lembrando aqui, deixa eu só apagar aqui, gente, que eu esqueci do N aqui, tá bom? Então aqui é grandeza, uma grandeza escalar no item A e força uma grandeza vetorial no item B, tá bom? Vamos ver qual é a palavra de destaque aqui no item C. O avião voa com uma velocidade de 500 km por hora de leste para oeste. Então aqui ó, ele está marcando, está destacando a palavra velocidade. Repara que dessa vez ele deu o valor da velocidade. Quando ele dá o valor, isso aqui é o módulo. E ele está dizendo de leste para oeste. Aqui, gente, quando ele diz de leste para oeste, ele já está dando a direção e o sentido, tá bom? Ele já está dando a direção e o sentido. Então, essa velocidade ela é de 500 km por hora e vai de leste para oeste, ou seja, ele está dando a direção e o sentido do movimento do avião, tá certo? Portanto, velocidade tem módulo, direção e sentido. Isso quer dizer que é uma grandeza vetorial, tá bom? Então, no item C, nós temos aqui que velocidade é uma grandeza vetorial, tá bom? E por fim, a palavra que aparece no item C é a temperatura. A temperatura da sala de aula é de 25 graus Celsius. Aqui ele está dando 25 graus Celsius, isso aqui é o módulo, tá bom? É o módulo. Mas a pergunta é, para você entender que a sala de aula está a 25 graus Celsius, para que você entender que a temperatura da sala de aula está a 25 graus Celsius, você precisa de mais alguma informação além do valor da temperatura? Não, né? Então, quando isso acontece, é porque aquela grandeza é uma grandeza escalar. Ela fica muito bem definida com apenas uma informação. Então, quando eu digo o volume da caixa d'água de 500 litros, você entende que o volume da caixa d'água aquela caixa d'água tem uma capacidade de 500 litros. Quando eu digo a temperatura da sala de aula de 25 graus Celsius, você entende que naquele ambiente, na sala de aula, se nós colocássemos um termômetro lá para medir, a temperatura daria 25 graus Celsius. Não precisa de mais coisa. Diferente de quando eu digo, por exemplo, o menino puxa uma corda ou o avião decola com uma velocidade. Essas duas grandezas, elas precisam que você diga para onde, em que sentido, em que direção, puxa com quanto, ele decola com que velocidade. Então percebe que tem algumas informações a mais. Esse conjunto de informação que é módulo, direção e sentido, isso caracteriza uma grandeza vetorial, tá certo? Então no item D, nós temos aqui no item D que a temperatura é uma grandeza escalar. Ok? Então, só recapitulando, aqui no item A nós temos volume como uma grandeza escalar. Aqui no item B nós temos força como uma grandeza vetorial. No item C nós temos velocidade como uma grandeza vetorial. E no item D nós temos temperatura como uma grandeza escalar. Ok? Eu espero que tenha ficado claro. Se você tiver ficado com alguma dúvida ainda com relação a essa questão, no espaço para essas aulas vai ter lá um espaço para comentários, então você pode deixar o seu comentário lá, perguntando, dizendo o que não entendeu, ou se você tiver alguma informação a mais a acrescentar, pode colocar lá para a gente compartilhar com os colegas, tá certo? Essa vai ser mais ou menos a dinâmica das nossas videoaulas, ok? Então, até a próxima questão.